Por que o cristão não deve se meter em discussão política? O cristão deve votar em não devem votar em candidatos de partido de esquerda. Queridos, eu não escolho nenhum candidato por ser A, B ou C e de partido A, B ou C. Nós cristãos, nós não podemos ser partidários. O que nós devemos ser? Bíblicos. E quando nós somos bíblicos, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher candidatos que não aprovem pautas que não fazem parte dos interesses de Deus para a sociedade. Muito simples. Por exemplo, a senhora White tem uma citação, e eu recomendo que você vá no meu blog leandroquadros.com.br. Ela tem 5 dicas sobre em quem você deve votar e não votar. Por exemplo, uma dica: nos dias de Ellen White estava tendo uma disputa entre legalizar ou não o álcool. O álcool não era legalizado nos Estados Unidos. Sabe o que ela disse? Não votem em quem é a favor da legalização do álcool. Veja, o cristão não deve discutir política, mas não quer dizer que ele seja um ignorante político. Ellen White não era partidária, mas ela se posicionava. Vamos aplicar esse princípio hoje. Se ela diz para não votar em quem é a favor da legalização do álcool, naquela época, hoje eu tenho que votar em alguém que é a favor da legalização da droga? É interesse de Deus para a sociedade que a droga seja descriminalizada? É interesse de Deus ou do diabo? Do diabo. É óbvio, é do diabo. Outra coisa: Deus é a favor ou é contra o aborto? Contra. Outra coisa: Deus é a favor ou contra a propriedade privada, que Ellen White diz que é uma das coisas sagradas que Deus deu para nós? Então, meu irmão, não tem o que discutir. Você não pode votar em ninguém que é contra a propriedade privada, a favor da legalização de droga, a favor do aborto, e que tenta normatizar, inclusive, práticas sexuais que Deus não normatiza. Isso não é difícil de se entender. Então, um cristão não vota em partido A, B ou C, ou em candidato A, B ou C. O cristão bíblico e inteligente, ele vai avaliar as pautas do candidato. Mas aí alguém pode dizer: ah, mas um candidato pode dizer que defende essa pauta e não defende na sua vida diária. Sinceramente, isso para mim não é motivo de grande preocupação. Pior do que um cara que não vive o que prega é um cara que prega o errado e ainda faz o errado. Então, se eu escolho, como o Dr. Tim disse num artigo na Sinais dos Tempos uma vez, nós adventistas devemos votar naqueles candidatos que mais se aproximem, porque não vai ter nenhum perfeito, né? Que mais se aproximem dos princípios que nós defendemos. Então, irmãos, nós temos que votar em pessoas que defendam pautas que são do interesse do Criador para a sociedade. Eu estava lendo ontem um livro fantástico de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele era batista. E uma coisa que ele disse muito interessante foi a seguinte: o Estado, ele não deve realmente ter uma religião oficial, né?
em toda a história, quando ocorreu a união entre igreja e Estado, o que aconteceu? Perseguição. Só que o Strong argumenta assim: não é porque o Estado tem que ser laico que ele precise ser ateu e desprezar os princípios de Deus. E aí, irmãos, tem esse texto aqui, ó. Salmo 32, 12, 33, 12. O Estado, irmão, sempre tem que ser laico. Nós, como adventistas e protestantes no geral, defendemos a liberdade religiosa. Cada pessoa tem que ser livre para adorar a Deus de acordo com a sua consciência, mesmo que essa adoração esteja errada segundo a Bíblia. Mas nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Isso foi um princípio basilar do protestantismo, que se originou e originou-se de forma mais forte, né, cresceu nos Estados Unidos. É a liberdade religiosa. Porém, liberdade religiosa não significa que o Estado tenha que ser ateu. Porque o Salmo 33, 12 diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Estado tem que ser laico. Ele tem que garantir a liberdade de todas as pessoas em matéria de religião. Mas ele não deve ser ateu e desprezar a palavra de Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E você tem que olhar para o seu candidato e ver: o Senhor é o Deus dele? Se não for, meu amigo, como é que você, um cristão, vai votar em alguém que não tem o Senhor como nosso Deus, como Deus verdadeiro? Você é um incoerente. E está cheio na internet de cara incoerente, totalmente incoerente com a sua fé. Seria mais honesto, né, ele fundar uma outra igreja, né, seguir as pautas que ele quer seguir, que não estão de acordo com a Bíblia e com a nossa igreja, do que ficar aqui dentro, torrando a paciência de quem quer aceitar aquilo que está na Bíblia. Então, irmãos, não caiam nessa cilada, não sejam partidários, sejam cristãos responsáveis. Sabe o que Spurgeon diz? Que nós deveríamos votar com a mesma devoção com que vamos orar. Por quê? Porque através do nosso voto nós podemos contribuir para que os interesses de Deus para a sociedade sejam defendidos. Ou podemos contribuir para que os interesses do demônio sejam estabelecidos. É uma responsabilidade. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, de acordo com Mateus 5, 14 a 16. Então você tem que ir muito além de candidatos, muito além de partidos. Você tem que avaliar princípios, pautas. Se você fizer isso, está resolvido o problema.